Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e o nosso tema de hoje vai ser sobre o Ministério do Espírito Santo. Mas antes de começar o programa, vamos chamar os nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a Palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Agora sim, vamos falar sobre o tema de hoje. Eu escolhi o tema A Obra do Espírito Santo, o Ministério do Espírito Santo. Por que eu escolhi esse tema? Porque o Espírito Santo, amados, ele é fundamental para as nossas vidas, principalmente nos dias atuais. Mas antes de começar esse tema, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos onde você estiver. E vamos orar. Pai, nós te rendemos graças por essa tarde gloriosa. Queremos abençoar cada pessoa que está no outro lado, está como telespectador, assistindo esse programa. Creio, Senhor, que eles vão ser grandemente abençoados e que o Espírito Santo de Deus tem total liberdade nessa tarde para nos instruir, para nos abrir os olhos espirituais, para que nós recebamos essa palavra que é viva e eficaz e ela é imprescindível nos dias de hoje, Pai. Que nós possamos estar de coração abertos, cada pessoa aí, para ela receber com mansidão essa palavra, que vai fazer grandes coisas nesta tarde por cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, como eu estava dizendo, a obra do Espírito Santo ela é maravilhosa por si só, ela é imprescindível nos dias atuais. Porque nós sabemos que os dias são maus, né? Estamos nos últimos dias. Essa obra do Espírito Santo, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós já vivemos a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e do Espírito Santo. Quando foi que nós vivemos a dispensação do Pai? Lá no Antigo Testamento, quando Deus ditava as ordens, quando Deus ele falava diretamente com o profeta e com os homens. Depois veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que vivemos a dispensação do Filho, não é? Que tem lá no Novo Testamento, com os ensinamentos de Jesus. E lá no Novo Testamento, lá em João, se você for ver em João 16, o próprio Jesus, ele fala que vai embora, mas vai deixar um Consolador, que nós não íamos, na ocasião, ele estava falando com os discípulos, e ele dizia, vocês não vão ficar órfãos, mas eu vou e eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo. E por quê? Porque era necessário que ele mandasse o Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo vinha glorificar o nome de Jesus na terra e alcançar as vidas de cada um de nós. Amém? Então, ele é fundamental. E a participação do Espírito Santo, ela vem desde a nossa salvação como cristão, ela tanto está na vida dos que já receberam Jesus, dos que ainda não conhecem Jesus, não tiveram essa experiência com Jesus, mas ele está desde a salvação, desde lá, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele está lá. E quem convence o homem, a palavra diz, a gente vai ver aqui algumas características do ministério do Espírito Santo, ele nos envolve em cada área da nossa vida, no dia a dia da nossa vida. E eu particularmente, amados, tenho muita experiência com o Espírito Santo. Verdadeiramente ele é meu ajudador, ele é meu amigo, ele é meu consolador, ele é tudo que a palavra diz que ele é. E quando nós recebemos, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos ver aqui na palavra, certo? Então, lá também em Atos, Jesus vai dizer que os discípulos não saiam de Jerusalém antes de ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Então, ele está em todas as fases da nossa vida.
Desde a salvação, como eu falei, até quando a gente vai iniciar o nosso chamado e o nosso propósito de vida. É Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina. Então eu vou citar alguns características, como eu falei, aspectos do ministério do Espírito Santo. Então, começando, Ele é quem nos convence, né? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como é que acontece isso? Amados, quando você se expõe à palavra de Deus, quando você abre o seu coração, quando você verdadeiramente experiencia essa palavra, Ele vai te constrangendo, Ele vai te mostrando como você está fora dos caminhos. Isso quando nós estamos fora do caminho. Isso aconteceu comigo, amados. Então, quando a gente não está vivendo o que realmente Deus tem para as nossas vidas, Ele vai nos é como se fosse uma tristeza, mas uma tristeza pelo que não está acontecendo. E aconteceu comigo. Quando eu não era convertida ainda, eu sentia no meu espírito, eu sentia dentro de mim uma tristeza que não tinha explicação. E eu não queria mais sair para balada, eu não queria sair mais para roda de amigos, para fazer essas coisas das noitadas, vamos dizer assim, né? Dos amigos, né? Daquela coisa, não que isso não seja lícito, mas eu digo assim, era um exagero isso. E aí o que aconteceu? Eu fui tendo aquela vontade de me expor à palavra, de ir à igreja, de ouvir a palavra de Deus. Amados, isso foi um ciclo. E ele vai fazendo passo a passo, passo a passo. Primeiro você sente essa tristeza interior, que só é preenchida com Ele, só é preenchida com Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Não tem alegria, não tem você, porque o homem ele é insatisfeito por si só. Ele tem um ego que ele precisa estar repondo, ele precisa estar se satisfazendo, ele precisa estar sempre colocando algo no lugar para preencher uma coisa que só Deus preenche. E o Espírito Santo ele faz isso. Ele vai mostrando, ele vai despertando. É como se a gente estivesse num sono profundo e ele vai acordando você pacientemente. E aí você vai tendo essa necessidade de se expor à palavra. E quando nós nos expomos à palavra, ele vai nos convencer que a gente não está, ele vai mostrar onde precisamos melhorar, onde estamos indo, o que é que estamos fazendo de bom e aquilo que não estamos tão bom. Ele vai dando cada detalhe, amado, nas nossas vidas. E lá em João 16, 8, 9, vocês podem ir anotando aí. Se você for ver o livro do João, no capítulo 16, ele fala muito especificamente do Espírito Santo. Eu vou ler essa passagem quando ele diz assim: quando ele vier, eu vou ler a partir do 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos, isso é Jesus falando aos discípulos, que eu vá. Jesus disse, eu vou dizer a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. E no 8 ele diz, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Então é ele que vai tocar no nosso coração. E tinha uma passagem que Jesus dizia assim, João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quando eu vi isso aqui eu não entendia. Como assim, Senhor? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Eu dizia, então será que tem algumas pessoas escolhidas, preferidas? Não, mas ele está dizendo aqui que ninguém pode ir a ele, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E como é que o Pai que enviou vai trazer? Através do Espírito Santo. É exatamente este convencimento do Espírito Santo com o teu espírito, porque quando o Espírito fala, a gente recebe pelo Espírito as coisas espirituais, a palavra diz que são discernidas espiritualmente. Então o Espírito Santo vai tocar no nosso coração e a gente vai sentir a sensibilidade, uma vez que estamos ouvindo a palavra, de receber Jesus, entende? Então ele vai participar dessa salvação. Em seguida, vamos ver mais aqui. Então, o Espírito Santo, ele nos consola, tem lá em João 14,16. O Espírito Santo, ele nos ensina e faz lembrar. Ele que nos ensina todas as coisas. Ele nos consola quando estamos nas nossas amarguras, nas nossas aflições. Quantas e quantas vezes, amados, eu já clamei pelo Espírito Santo e literalmente ele me dá uma palavra.
uma palavra bíblica que faz um refrigério na minha vida, que dá um bálsamo, um refrigério, porque Ele é esse amigo. Eu sou filha única e muitas vezes eu fiquei sozinha. E eu sempre dizia, Senhor, eu me sinto só, mas a partir do momento que eu conheci essa palavra, que eu conheci o Espírito Santo, nunca mais na minha vida eu estive só. Nunca mais na minha vida eu me senti só. E no final eu vou dar um testemunho que aconteceu recentemente na minha vida. No 14:26, ele vai dizer o seguinte. João 14:26, aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus ainda estava na terra, então ele não tinha enviado o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo, Jesus tinha o Espírito Santo, tinha o Espírito sem medida, entendeu? Fazia parte da vida de Jesus, o Espírito Santo. Então quando ele foi, ele disse que o meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas convenhamos, amados, que o Espírito Santo ele só vai poder lembrar aquilo que nós já temos dentro de nós. Então, se você lê a palavra, um exemplo natural, se você vai fazer uma prova e você estuda, né? Estuda, então você pode pedir o Espírito Santo para te lembrar, porque você adquiriu aquele conhecimento. Do mesmo jeito é com a palavra de Deus. Quando você estuda essa palavra, quando você lê essa palavra, se alimenta dela, na hora de uma aflição, por exemplo, você está passando alguma dificuldade com seu filho, então você vai lembrar de um versículo, ele vai te lembrar de um versículo. Ele vai te lembrar daquele versículo, que filhos são a herança de Deus, entendeu? Que você é mais que vencedor, que você tudo pode naquele que lhe fortalece. Então ele vai se levantar de dentro de você aquela palavra que você já se alimentou, que você já estudou, que você já leu. E quem vai trazer a memória é o Espírito Santo. É Ele que vai lembrar. Amém? Aleluia. Outra coisa, Ele nos guia em todas as coisas. Ele nos guia em todas as coisas. Então Ele nos guia quando nós permitirmos que Ele nos guie. Se nós não permitirmos que Ele nos guie, nós vamos dar cabeçadas, como diz assim. Se você vai fazer um negócio, se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, ou uma transição de emprego, ou uma viagem, uma mudança de residência mesmo, é muito importante você pedir a orientação do Espírito Santo. Faz uma simples oração, o Espírito Santo me mostra, me dá uma confirmação se é para eu fazer isso mesmo. Amados, é imprescindível como Ele faz. É imprescindível como vem na sua memória na mesma hora. Eu tenho muitas experiências quando eu estou em casa que eu perco qualquer objeto e às vezes eu procuro e não consigo achar. Eu faço Espírito Santo, me diz onde está. Amados, é questão de segundos. Na hora, pode ser o lugar mais inusitado, eu acho aquele objeto. E aconteceu, como eu vou falar isso no final, como eu falei no testemunho que eu falei. Então, como eu falei, ele participa da salvação, ele vai convencer o homem, e assim que você confessa o homem, eu gosto muito desse versículo de Efésios, eu vou abrir só esse versículo agora, para a gente ver como ele é participativo em tudo. Em Efésios 1:13, ele diz assim, é Paulo falando, ele diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, então, você se expõe à palavra, como eu falei, você abre o seu coração, seja através desse programa, seja num culto que você se permitiu ir, seja uma pessoa na sua casa falando de Jesus, você vai se expor a essa palavra, que é a palavra da verdade. Aí ele diz, o evangelho da vossa salvação. Então ele frisa que a Bíblia é a palavra da verdade e que é o evangelho da salvação. Ele diz, quando você se expõe a ela, depois que você ouviu essa palavra e também creu, né? Tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então você vai ouvir a palavra, vai crer na palavra e vai aceitar Jesus. E vai confessar essa palavra, né? Como tem lá em Romanos 10:9. Então quando você faz isso, o Espírito Santo ele sela você. É um penhor, é uma segurança. Ele vem como um penhor. E aqui ele diz, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse é o primeiro passo. O qual é o penhor. O que quer dizer o penhor? A garantia da nossa herança.
até ao resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Quando ele diz até o resgate da sua propriedade, é até quando na volta de Jesus. É até na volta de Jesus. Então você já está salvo, selado pelo Espírito Santo. Amados, eu já vi muitos relatos de pessoas que eram de outras religiões, que pessoas que tentavam fazer coisas para atingir outras pessoas, e eu já vi as próprias pessoas que faziam esses trabalhos dizer: aquele ali a gente não pode, porque aquele ali tem o Espírito Santo, aquele ali é filho de Deus, aquele ali... Então, amados, isso é imprescindível, é o selo do Espírito Santo, você está selado. Mas lá em Atos, ele vai dar mais um passo. Quando você recebe o Espírito Santo, que aí ele vem morar dentro de você. Ele aqui já está dentro de você, mas quando você começa a orar em línguas, como lá em Pentecostes, aí você está revestido de poder. É mais como se fosse mais uma camada a seu favor, mais uma ferramenta a seu favor, que envolve também o Espírito Santo. Você está entendendo que tudo tem a ver com o Espírito Santo? Se você for ver, o nascimento de Jesus envolveu o Espírito Santo. Maria foi concebida pelo Espírito Santo, não foi... Jesus não nasceu de homem, nasceu do Espírito Santo. Lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, quem parava sobre a face do abismo, sobre as trevas da terra, era o Espírito Santo. Ele manifestou a luz. Então tudo em nossa vida vai ser manifesto, vai ter as manifestações do Espírito Santo. Porque você ora até aquilo ser concebido, até aquilo ser... É Ele que vai fazer acontecer. Você precisa ter a sua fé, mas a manifestação vem dele. Aleluia, aleluia. Então, como eu falei, né? E por que ele convence o homem? Porque ele quebranta o homem, o espírito do homem. Ele chega no espírito do homem e o homem se arrepende. O homem tem aquele constrangimento e vem o arrependimento, não é? Aleluia. O que ele faz mais, amados? Ele habita, ele convence o homem do pecado, sim. Sim. E uma vez que existe na nossa caminhada, que você já está com o Espírito Santo, você já foi selado por ele já veio habitar em nossas vidas, o que é que ele vai fazer? Ele vai revelar passo a passo o propósito da sua vida, o seu chamado, o que Deus tem para você. Ele vai revelar, quando você lê essa palavra, muitas vezes, ele vai trazer a revelação para aquele momento. Sabe que quando nós lemos essa palavra, cada vez que lemos até o mesmo versículo, o mesmo capítulo, nós temos uma nova revelação, porque essa palavra se renova todos os dias. Ela é a verdade e ela se renova todos os dias. E quem participa disso? O Espírito Santo de Deus. Eu vou compartilhar aqui o testemunho, que é o seguinte: eu estava para me mudar, não é? E como eu moro sozinha, eu tinha secretária, eu não tenho mais secretária, então eu dizia assim: Senhor, como é que eu vou fazer essa mudança de um lugar para o outro? Porque antes, às vezes a gente se acomoda, né? A gente tem as pessoas que nos ajudam e a gente dá várias atividades para aquela pessoa fazer, a gente fica um pouco mais cansado. Mas nesse tempo eu estou sozinha, então foi um aprendizado para a minha vida. E eu disse: Senhor, eu vou conseguir fazer essa mudança. Amados, eu pedi ao Espírito Santo, literalmente, eu fiz uma oração: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Porque assim, eu me via quase que desesperada, porque uma mudança não é fácil, você tem que arrumar as caixas, você tem que embalar as coisas, você tem que fazer tudo, né? E nesse meio termo, eu fiz essa oração. Amados, houve uma graça tão sobrenatural que a coisa aconteceu. Eu arrumei caixa, eu embalei tudo, eu chamei o caminhão de mudança, botaram lá, levou para outro apartamento. Minha gente, eu não sei como foi aquilo, eu só sei que o Espírito Santo, e eu dou esse testemunho, parece uma coisa simples, mas não é. Porque você sozinha, para ter disposição de fazer tudo isso, tem que ter um ajudador potente, um ajudador maravilhoso, esplendoroso, que é o Espírito Santo, tá certo? E nesse meio termo, houve uma coisa interessante, porque no dia da minha mudança, eu mudei dia 15 de junho, estava muito fechado o tempo, estava chovendo, mas seu dia chovendo. E a pessoa que ia fazer minha mudança me ligou e disse: senhora, você tem certeza que vai querer se mudar hoje? Porque o tempo está fechado. Eu disse: vou me mudar hoje, o dia é hoje e o senhor pode vir que o tempo vai abrir. Isso é fé, amado, isso é você ter convicção.
Porque antes eu orei ao Espírito Santo. Eu estava na dúvida se eu me mudava numa quarta-feira ou numa sexta. E a confirmação foi na quarta-feira. Eu disse, se ele disse, já está tudo feito, já está tudo certo. E o homem veio, estava chovendo, parou de chover, ele carregou o caminhão sem uma gota de água e a gente foi embora. Quando eu cheguei no outro apartamento, no caminho começou a chover novamente. E quando ele parou o caminhão na porta do outro prédio, parou completamente a chuva. Ele descarregou o caminhão e nesse meio tempo eu tinha perdido a chave do novo apartamento. E eu procurei na minha bolsa, procurei no carro, procurei em tudo. Voltei no outro apartamento, não encontrava essa chave. E o Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda. E não achava. E aí eu entrei no carro, já de volta para o apartamento sem a chave. E eu disse, Senhor, eu preciso dessa chave, eu só tenho você. Me ajude. Amados, quando eu olhei no carro, no banco do carro, a chave estava do lado, assim, dentro de um depósitozinho do meu lado. O tempo todo ali. E eu não via. Mas por quê? Porque muitas vezes, nesse simples detalhe, o Senhor prova a nossa fé. Prova no sentido de dizer, olha filha, você não está só. Olha filha, você depende de mim. E eu estou aqui para te ajudar em tudo. Do mesmo jeito é com você que está aí do outro lado. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais as suas provas. Eu não sei quais as suas aflições. Mas eu quero te dizer hoje que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está com você. Ele está com você. Ele só quer que você mostre a humildade, entendeu? Essa dependência. E quando você coloca, como diz lá, coloca as tuas orações, as tuas petições, mostra as tuas causas e Ele vai te compensar. Ele vai te compensar. E se você ainda não fez Jesus, o seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele está te ajudando hoje para você dar esse passo de fé. É um passo de fé, amados, mas sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Você vai ver tudo com olhos diferentes. Porque quando nós estamos em Cristo, nós não nos abalamos com as más notícias. Porque as más notícias aí estão demais. Vocês hão de convir que esse mundo está muito, muito atribulado. São muitas notícias, é do governo, é de saúde, é de pandemia, é muitas notícias. E deixa eu te dizer uma coisa, e daqui para frente, amados, não vai melhorar não. Sabia disso, que não vai melhorar. Por quê? Porque a palavra diz que são os começos das dores. A questão de guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, as verdadeiras virtudes sendo invertidas, os valores sendo invertidos. E quem vai nos convencer que isso não vai nos atingir é o Espírito Santo. Ele que vai nos dar força quando nós oramos pelos nossos filhos, para que eles não sejam atingidos por essas ondas aí, de coisas absurdas que está acontecendo, de manifestações terríveis que está acontecendo. Então, quando a gente coloca a nossa vida, nossa família, não é? Tudo ao nosso redor, nas mãos dele, nós descansamos. E eu tenho um livro para te indicar. Esse livro falou muito ao meu coração. É o livro, esse daqui, ó. O Espírito Santo e Você. Ele diz, trabalhando juntos como a dupla dinâmica do céu. Ele é desse autor, Rick Renner. Esse é autor do nosso ministério, mas esse livro ele tem em vários lugares. Ele pode ser encontrado aqui na nossa igreja também. Se você deseja, você pode entrar em contato conosco. Esse livro, amado, ele fala muito da sua vida diária com o Espírito Santo. Porque é ele quem nos capacita em tudo. Detalhe, ele também nos capacita, ele também nos habilita para fazer coisas que você no natural não teria condição. Eu no natural, para estar falando aqui, eu não estaria, amados, mas a graça de Deus e o poder do Espírito Santo habitando em mim, do Espírito Santo, ele vai favorecer todas as coisas, inclusive essa de estar passando a mensagem de Jesus para vocês. Então, que vocês tenham essa consciência, que vocês tenham essa certeza, essa convicção que o Espírito Santo, ele quer ser seu amigo, ele quer chegar junto, ele quer fazer tudo por você nessa dispensação. Estamos na última dispensação. Já teve a dos pais, como eu disse, a do pai, que foi lá, né, no Antigo Testamento, a do Filho, que ele veio para trazer a verdade. Ele disse que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E agora o Espírito Santo.
Ele é o doce Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sabe que ele fica triste conosco quando a gente não dá ouvidos a ele, quando a gente não tem um relacionamento com ele se entristece. Na palavra diz que ele se entristece. Na palavra diz que ele tem ciúmes de nós. Ele é uma pessoa e ele quer fazer você o seu melhor amigo. Ele quer ser seu melhor amigo, na verdade. Então, nesse dia, que vocês possam abrir o coração, que vocês possam receber essa palavra com mansidão, que vocês possam abrir essa palavra e ver onde tem as passagens do Espírito Santo e aprenda com ele. Amém? Vamos finalizar. Vou fazer uma nova oração. Pai, em nome de Jesus, essa palavra foi lançada em terra fértil, Pai. Eu tenho certeza que essas pessoas que ouviram a Tua palavra, Senhor, não vão voltar vazia. A Tua palavra não volta vazia. Antes ela faz aquilo que Te apraz, Senhor. A Tua palavra já diz isso. E eu creio que elas vão dar frutos e frutos que permaneçam. E vão ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.